Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente para darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade àquele assunto que nós trabalhamos na nossa última aula, a concordância nominal, tá? Hoje nós iremos ver mais alguns casos específicos, certo? Alguns casos especiais de concordância, e aí é muito importante, porque muitas vezes nós fazemos o uso de alguns termos, de algumas locuções, de algumas palavras, enfim, de forma inadequada de acordo com as regras de concordância. Então preste muita atenção a partir desse momento para que você elimine as suas dúvidas, retire a possível utilização desses erros do seu dia a dia e utilize as palavras obedecendo às regras de concordância nominal. Combinado? Então vamos fazer isso a partir de agora. Pegue seu material, porque a nossa aula já está começando. Muito bem, galera. Nós estamos exatamente na página 49, tá? E eu peço que você tenha muita atenção diante dessa explanação para você entender como funciona cada caso especial de concordância que nós vamos analisar a partir de agora, tá? Veja, aqui você tem uma página do Facebook. E aí você tem o título dessa página o seguinte, ó, queremos menos violência no mundo. Muitas pessoas fazem o uso, certo, de termos inadequados, utilizam cotidianamente. E sabe aquela coisa, uma mentira que é dita muitas vezes, ela torna-se uma verdade? Pronto, a mesma coisa acontece com a utilização de algumas palavras no caso da concordância nominal, tá? Vejam. Aqui, a intenção da pessoa, ao escrever a palavra menos, foi concordar com violência. Olha, menos violência. Né? Eu já estava corrigindo aqui. Menos violência. Então, muitas pessoas eu escuto falarem dessa forma, escreverem dessa forma, tá? Mas aqui a gente pode perceber e saber, a partir de agora, que essa não é a forma correta da utilização da palavra menos, né? Ela foi escrita aqui, foi colocada de maneira inadequada. A intenção da pessoa, como eu falei, foi concordar, no caso ela, com o substantivo, né? O substantivo violência, como eu mostrei aqui anteriormente a vocês, certo? Mas menos é uma palavra que é invariável. Menos é um advérbio. Nós já aprendemos em aulas anteriores, já aprendemos nos anos anteriores com os outros professores que o advérbio é uma classe de palavras que é invariável, ela não pode mudar, ela sempre vai ser escrita daquela forma, tá bom? Então aqui corrigindo, nós colocaríamos o seguinte, olha, queremos menos violência no mundo, tá bom, gente? Então essa seria a correta escrita da estrutura aí da palavra também. Hoje o nosso estudo ele vai ser direcionado para o uso de algumas palavras mediante os significados que elas podem apresentar nas frases, nas estruturas, tá bom? A primeira palavra que nós vamos utilizar hoje e analisar é a palavra alerta, tá bom? Veja, a palavra alerta, quando significar atentamente, com vigilância, ela deve ser invariável. Eu queria que você destacasse aí, alerta, aí os dois significados, atentamente e com vigilância, deve ser invariável. Por quê? Porque
ela vai ter valor de advérbio. Então não pode mudar, como eu falei anteriormente para vocês. Então, por exemplo, veja, fiquem todos alerta. Muitas pessoas dizem fiquem todos alertas, certo? Fazendo a concordância com todos. Mas alerta tem um sentido de quê? De atento, de estar vigilante. Então, a partir do momento que ele tem esses dois sentidos, ele transforma-se em advérbio e ele, logicamente, vai ser invariável. Então, fiquem todos alerta. E aqui é a mesma coisa, os alunos estavam alerta na hora da prova, mesmo sendo os alunos, mas aqui o valor é de advérbio, certo? Os alunos estavam atentos na hora da prova, ok? Tudo tranquilo até aí? Segundo pontinho, quando alerta tiver o sentido de aviso, então já vai ter alguma alteração aí na estrutura, tá certo? A gente vai poder fazer a flexão em função de quem? Do substantivo. Por exemplo, veja, o guarda emitiu vários o quê? Alertas. O sentido aqui é de aviso, certo? Então, o guarda emitiu vários o quê? Avisos. Então, por isso que aqui a gente fez a devida concordância. Vários alertas. Tudo tranquilo? Então, perceba que existe uma diferença de sentido. O sentido é a mesma palavra, tá? No entanto, o sentido de aviso e o sentido de atentamente ou com vigilância. Vamos para o próximo caso. Aqui nós temos as palavras caro e barato, tá? Caro e barato são palavras que são invariáveis, quando estão juntas aos verbos transitivos ou intransitivos, ou seja, aqueles verbos que necessitam de complemento ou então aqueles que não necessitam. Especificamente o verbo custar, certo? E aí, logicamente, se elas são invariáveis é porque ela tem o valor de advérbio, elas vão funcionar como advérbio, tá? Caro e barato. Agora nós temos outro detalhe, quando acompanham verbos de ligação, veja aqui eu tenho verbo transitivo e intransitivo, vai ser invariável. Agora, quando eu tiver um verbo de ligação, elas vão ficar variáveis. Por quê? Porque automaticamente elas vão funcionar como adjetivo. Vamos ver aqui os exemplos. Os livros custaram caro, mas os cadernos foram baratos. Tá? Veja, aqui você percebe que ficou invariável, caro. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele está funcionando, está junto de um verbo que é transitivo, um verbo que apresenta a ideia de ação. Tá? Então, quando ele faz esse acompanhamento, então, logicamente, ele vai adquirir a função de advérbio. Se é de advérbio, ele vai ficar invariável, tá? Eu não poderia dizer aqui, os livros custaram caros, tá bom? Você até perceberia que existiria algum probleminha aí na estrutura da frase se a gente escrevesse dessa forma. Mas os cadernos foram baratos. Veja que aqui eu não tenho mais um verbo de ação, eu tenho um verbo de ligação. Tá bom? Então, nesse caso aqui, quando ele estiver acompanhando verbos de ligação, eles vão ficar variáveis, tanto caro quanto baratos, tá? E aqui, nesse caso, foi feita a concordância baratos com cadernos, porque tivemos aqui o acompanhamento de um verbo de ligação, tá bom? Então, essa é a regrinha para caro e barato, tá bom, gente? Passo para a página seguinte, para que a gente possa ver agora os casos do meio, muito e pouco, que muita gente também erra, tá bom? Principalmente quando faz o uso fazendo uma relação, uma referência a pessoas do sexo feminino. Quem nunca ouviu dizer assim, aquela garota está meia estressada hoje, né? Então aí nós precisamos aprender qual é o uso correto do meio. Ó, meio, destaca aí no seu livro, fica invariável quando possui valor de advérbio. Mas aí tem os significados, tá? Olha aqui, ó. Não totalmente, um pouco, um tanto, tá certo? Então, quando o meio tiver esses sentidos aqui, logicamente ele vai ter valor de advérbio e então vai ficar invariável, tá bom? A mesma coisa vai ocorrer para muito, para pouco, quando modifica um verbo, um adjetivo ou então outro advérbio. Segue a mesma regrinha, tá? Vê só. Ela parece meio cansada. Então aqui a ideia é de que ela
está um pouco cansado, está um tanto cansada, tá? Por isso que fica invariável, porque ela ganha esse valor de advérbio quando tiver essa significância, né? Um pouco, um tanto. Então, se eu colocasse aqui, ela parece meia cansada, então a ideia seria como se fosse assim: somente a metade dela está cansada e a outra metade não está, tá? Deu para entender a lógica? Estudamos um pouco para a prova. Olha aqui, estudamos um pouco. Aqui nesse caso, nós temos pouco que está modificando quem? O verbo. Estudamos. Estudamos pouco para a prova. Se eu dissesse estudamos poucos para a prova, você já perceberia também algum probleminha aí de estrutura, né? A concordância não estaria adequada, porque pouco aqui tem valor de advérbio. No entanto, eu não posso fazer essa modificação, acrescentar nada, tá? É invariável. Trabalhei muito por esse resultado. A mesma coisa, muito é advérbio, eu não posso modificar aqui a estrutura. Beleza? Até o momento tudo ok? Aramis, tem outra situação que eu posso utilizar o meio, muito pouco, em outro formato? Tem sim, certo? Quando você tiver meio, muito pouco, tendo valor de adjetivo, então aí já vai ser diferente a história. Eu vou poder fazer a concordância com o substantivo da frase. Por exemplo, veja, João comprou meia melancia. Veja que aqui eu não tive mais o valor de, que você pode observar aqui, ó, o valor de não totalmente, um pouco, um tanto, tá? Aqui já foi uma ideia de numeral, tá? Meia melancia, a metade da melancia, tá? Fábio comprou muitos livros. Aqui eu não tenho a ideia de um advérbio acompanhando um verbo, certo? Fazendo uma relação direta aqui com o verbo, modificando um verbo. Aqui nós tivemos a ideia de que de um pronome que está acompanhando o substantivo. Fábio comprou. Imagine só você dizer muito livros, né? Você perceberia um probleminha aí de estrutura também. O prazo de inscrição terminará em poucas semanas. Aqui nós temos a presença do pronome, tá? Adjetivo acompanhando semanas. Se você dissesse o prazo de inscrição terminará em poucas semanas, você também perceberia um grave problema aí de concordância. No caso, poucas, que não está exercendo função de advérbio, sim de pronome, deve concordar com o substantivo, tá certo? Tudo ok? Tudo tranquilo? Caso do anexo e do incluso, tá? Preste atenção nesse caso aqui, ó. Quando você fizer o uso de anexo e incluso, eles devem concordar tanto em gênero quanto em número com o substantivo da frase. Veja, seguem anexas as fotos. O substantivo não é fotos, tá? Foto feminino também está no plural. Você não diz os fotos, você diz as fotos. Então é feminino e plural. Então, logicamente, anexo, nesse caso, tem que fazer a concordância com o substantivo. Então, seguem anexas as fotos. Os documentos seguem inclusos. Veja que inclusos fez uma concordância direta com o substantivo documentos, que está no masculino plural, certo? Então, você deve concordar tanto em gênero quanto em número quando você fizer o uso de anexo e incluso, tá bom? Nós temos uma expressão que no caso é o em anexo, que fazemos muito uso, principalmente quando a gente vai fazer o envio de um e-mail, de uma documentação. Então, quando você tiver em anexo, então já vai ser diferente a ideia. Em anexo é invariável, por quê? Porque ele vai ter função de advérbio, tá? Vê só. Os documentos estão em anexo. Eu não poderia dizer aqui, os documentos estão em anexos, certo? Ou então, se eu tivesse aqui uma palavra feminina, colocar em anexas, tá certo? Ou em anexa. Não, é em anexo. Lembre, grave isso na sua cabeça. Em anexo é uma locução que é invariável por ser uma locução adverbial, tá bom? O caso do bastante, vê só. Bastante significa muitos e muitas, não é verdade? Então, nesse caso aqui, quando tiver o sentido de muitos ou muitas, ele vai funcionar como pronome adjetivo e aí você pode flexionar tranquilamente. Agora,
quando ele se ligar a verbo, adjetivo ou advérbio, ele vai passar a funcionar como advérbio. E se funciona como advérbio, logicamente vai ficar o quê? Invariável, tá bom? Vamos ver aqui os casos. Ó, compramos bastantes roupas. Nesse caso aqui, bastantes, eu vou fazer a substituição por muitas, tá bom? Então, se eu substituir por muitas, é porque ele está funcionando como pronome o quê? Adjetivo, tá? Então, compramos bastantes roupas. Aramis, se eu colocasse compramos bastante roupas, ficaria certo? Não, porque aí você estaria trazendo à tona uma ideia de advérbio e não de pronome, tá? E aí você não teria, logicamente, a oportunidade de fazer a substituição por muitos ou por muitas, dependendo do caso da frase, tá? É só você substituir. Deu certo a substituição por muitos ou muitas? Então você pode fazer a flexão tranquilamente, fazendo a concordância com o substantivo da frase. O professor resolveu bastantes exercícios na revisão. Veja, o professor resolveu muitos exercícios. Tá? Então, eu consegui fazer a substituição, deu certo. Então, eu já sei que a função do bastante, nesse caso, é de pronome adjetivo. E aí, se exercícios está no plural, então eu tenho que utilizar o bastantes. Agora, veja esse caso. Eles estudaram bastante nesse último ano. Veja, eu posso substituir esse bastante por muitos ou muitas, veja se dá certo. Eles estudaram muitos nesse último ano. Ou então, eles estudaram muitas nesse ano. Deu certo a troca? Não deu. Na verdade, não tem como a gente fazer isso. Então, nesse caso, quando eu não conseguir fazer a troca por muitos ou muitas, então é porque ele vai ter função de advérbio. Se tem função de advérbio, como eu falei aqui na regra para vocês, fica invariável. Não pode modificar. Tá bom? Tudo ok até aí? Mais um caso. Mesmo e próprio. Veja, mesmo e próprio são o quê? Variáveis, tanto em gênero quanto em número, certo? Quando se referem a pronomes ou o quê? Substantivos. Veja aqui o exemplo. As alunas mesmas fizeram o trabalho. Veja que nesse caso aqui, o mesmas está se referindo às alunas, tá? Está se referindo ao substantivo alunas. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a concordância com alunas, tá? Eu não poderia dizer aqui, as alunas mesmo fizeram o trabalho. Elas mesmas, tá? As alunas que fizeram o trabalho. Então, nesse caso, concordância direta com o substantivo. A mesma coisa aqui. Eles próprios vieram. Veja, próprios está se referindo a quem? A eles, que é um pronome. Eu não posso dizer assim, eles próprios vieram, e sim eles próprios, certo? Fazendo a devida concordância com o pronome da frase. O caso do nenhum. Veja, quando o termo nenhum tem valor adjetivo, ele vai concordar com o termo a que se refere, tá? Veja aqui o exemplo. Eles não eram nenhuns bobos. É até estranho, porque a gente não faz muito uso, certo? Adequado aqui do adjetivo, o nenhum funcionando como adjetivo, concordando com o termo, né? Mas é a correta estrutura. Eles não eram nenhuns bobos. Bobos está no plural masculino, então nenhuns também deve seguir a mesma linha, tá? Masculino e plural. Suas ações não demonstravam nenhuma vaidade. Então veja, vaidade é o substantivo, que é um substantivo feminino, certo? Que está no singular também. E aí nenhuma deve seguir o mesmo padrão, feminino singular, por estar desempenhando o papel de pronome adjetivo. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Muitas informações, né, gente? Mas é isso. O estudo da concordância nominal, ele é um pouquinho extenso, são várias regras, tá? Mas, por outro lado, é bem fácil de você memorizar, tá? É bem simples e é bem importante, tá? É algo que você leva para toda a sua vida, que é muito bonito quem sabe falar corretamente, utilizar as regras de concordância corretamente, tá bom? Vamos lá. Longe, o caso do longe, olha. Longe, ele é variável quando se refere ao quê? A um substantivo no plural,
certo? Agora, quando ele tiver a função de advérbio, ele vai tornar-se o quê? Invariável. Vamos ver aqui como funciona. Mora em longes terras. É até meio estranho também, né, gente? Olha, mora em longes terras. Veja que aqui longes está fazendo uma referência ao substantivo terras. Terras, feminino plural, tá? Então, logicamente, eu vou ter que fazer a concordância do meu adjetivo, tá? Ó, longes terras, plural, tá bom? Agora veja esse outro caso. Eles moram longe da escola. Veja que nesse caso aqui, longe, ele está funcionando como o quê? Advérbio. Então, nesse caso aqui, eu tenho a presença de uma circunstância adverbial aqui presente. Então, se eu tenho uma circunstância adverbial representada aqui pelo longe, ele fica invariável. Lembre-se que todas as vezes que uma palavra dessas que nós estamos utilizando, trabalhando nessa aula, tiver o sentido de advérbio, você precisa deixar invariável, tá bom? As palavras quite e leso. É até estranho para algumas pessoas essas palavras aqui, certo? Não faz parte cotidianamente do vocabulário, mas elas existem sim. Veja, quite e leso, elas vão concordar com o substantivo ou pronome a que se refere, em qualquer situação. Veja, nós estamos quites, a ideia de concordar, tá? Com o pagamento das contas, certo? Estamos em acordo, estamos tudo ok, o sentido é esse. Então, nesse caso, faz a concordância com quem? Com o pronome da frase, nós, tá bom? O ato foi considerado crime de lesa pátria. Nesse caso aqui, ó, lesa pátria, pátria feminino, singular, logicamente, lesa, a mesma coisa. Faz a concordância direta, feminino e singular também. Então, quando você vê quite e leso, você já sabe que tem que fazer a concordância. Eu não poderia aqui, por exemplo, dizer assim, o ato foi considerado crime de leso pátria, porque aí não estaria concordando com o substantivo pátria, tá bom? O caso do só, bem simples também, para vocês entenderem. Olha, quando o só ele tiver o sentido de sozinho, ele vai tornar-se invariável, certo? E desempenhar a função de adjetivo. Agora, quando ele tiver a função de advérbio, logicamente ele vai ser invariável. Por quê? Porque o sentido vai ser de somente ou apenas. Vamos ver aqui nos exemplos para tornar mais fácil. Veja, só eles vieram para a reunião de condomínio, tá bom? Veja, nesse caso aqui, o só eu posso substituir por somente. Né? Somente eles vieram para a reunião de condomínio. Então, se eu conseguir substituir por somente, ou então eu poderia dizer apenas, então é porque ele tem valor de quê? De advérbio. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar invariável, tá bom? Agora veja, eles vieram sós. Aqui, se eu substituir, eu vou conseguir fazer o seguinte, olha, eles vieram sozinhos, né? Olha aqui o sentido, tá? Então, nesse caso, se são eles sozinhos, logicamente, sós. Eu não poderia dizer eles vieram só. Não, eles vieram sós, tá bom? Aí a gente tem um caso específico para o a sós, que aí a gente usa com mais frequência. Veja, quando a gente fizer o uso do a sós, essa expressão, essa locução adverbial, ela vai ser invariável. Veja, os amigos ficaram a sós conversando. E até ficaria estranho se eu dissesse os amigos ficaram sós, a só, né? Conversando. O homenageado permaneceu a sós por alguns instantes. Se eu dissesse o homenageado permaneceu a só por alguns instantes, você perceberia que teria algum probleminha aí na estrutura analisada, tá bom? Pessoal, entendo perfeitamente, são muitas informações, são muitas regrinhas, tá? A minha orientação é que você possa retomar todas essas regrinhas que a gente viu agora e também as da aula passada, da última segunda-feira, tá? Para que vocês consigam memorizar esses casos de concordância nominal, ok? Muito bem, foi isso que realmente acabei de falar, né? É necessário que você retome
certo? Que você analise novamente todos esses casos, que você realmente memorize cada regrinha, tá bom? É bem importante isso. Nesse momento, certo, para a gente finalizar o nosso tempo de aula, nós iremos fazer um exercício que tem no nosso livro. Eu irei direcioná-los agora. Eu peço que vocês abram na página 54 do nosso material e você vai encontrar a primeira questão, certo, com uma tirinha, e a segunda questão também, tá? Vocês irão responder apenas o primeiro e o segundo quesito. Professor, tem algum detalhe na segunda questão que a gente ainda vai trabalhar? Tudo bem, pode deixar a opção em branco e aí quando a gente vê o último momento dessa explicação a respeito de concordância nominal, você faz a conclusão desse exercício, você preenche o que ficou faltando, tá certo? Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos encerrando essa parte de concordância nominal, que está no nosso capítulo 7, e aí nós damos andamento aos assuntos e aos conteúdos que nós temos programados. Tá bom, gente? Então, realmente, reforçando, tá? Assim que você terminar o exercício, que eu passei agora, páginas 54 e 55, apenas o primeiro e segundo, você vai retomar essas informações que foram apresentadas para você memorizar cada uma dessas regrinhas, tá? Daqui a pouquinho estarei aí disponível no Meet para você tirar alguma dúvida e também para realizarmos a frequência de hoje. Tá bom, galera? Então, um grande abraço para todos e na próxima aula nós nos encontraremos. Tchau, tchau.